Fala, meu querido aluno, minha querida aluna. Aqui é o professor Leandro Minella e eu quero te perguntar uma coisa. Será que a geometria foi inventada esses dias ou será que já faz muito tempo? Será que ela foi criada para ficar só lá dentro do seu livro de matemática e ela não tem nenhuma ligação com o nosso dia a dia? Tudo isso você vai ver na aula de hoje, que é uma aula de introdução à geometria. Vamos juntos? Primeira coisa, ó, é que existe uma variedade de formas geométricas ao nosso redor, tá? Algumas têm quinas, por exemplo, se você pegar lá, se você passar a mão aí na mesa que está pertinho de você, você vai sentir uma quininha, como essa aqui, ó, por exemplo, no nosso quadrado, não é? Algumas têm essas quinas, outras são arredondadas. Olha o exemplo da bola aqui, ó. A bola, ela parece muito com uma circunferência, né? Mas a bola a gente sabe que ela tem mais de duas dimensões, né? Ela é sim uma forma geométrica, mas não é uma forma geométrica plana, né? Dá pra gente tocar na bola, né? Ela é uma esfera, na verdade. Algumas são mais gordinhas, que é o exemplo da bola, e outras são mais fininhas, que é o exemplo, por exemplo, do papel, né? O papel ele parece muito com um retângulo, né? Você pegar aí a folha de papel do seu caderno, ele parece muito com um retângulo, né? Ele tem essas duas dimensões aqui, ó, altura, ele tem largura também. Mas qual que é a espessura dele? Do papel ele é bem fininho, né? Pode acontecer aí também, tá bom? Deixa eu falar a respeito dessas formas que nós temos aqui, ó. Temos o quadrado, né? Uma coisa que é muito interessante no quadrado é que ele possui quatro lados iguais, né? Eu tenho também, ó, triângulos que podem ser com três lados iguais, pode ser que um seja um pouquinho maior, pode ser que esse aqui, ó, seja um pouquinho maior do que esse lado aqui, né? Por que eu coloquei essa Helmas aqui? A Helmas, ela parece muito com um cilindro, né? Antigamente nós tínhamos lá, talvez você tenha aí na sua casa ainda, alguns vidros de óleo, né? Algumas marcas elas são assim, né? Que é exatamente um cilindro, parece muito com um copo, né? Só que daí o copo ele não tem essa parte aqui de cima, né? A Helmas é um cilindro, a bola já falei para vocês que é uma esfera. Olha aqui, esse cereal aqui, né? É, ele tem a forma de uma caixa, né? E a caixa ela tem um nome dentro da geometria. Ela é um paralelepípedo. O celular, ó, ele tem várias formas geométricas. Vamos ver aqui, ó. Nós temos alguns círculos, que é onde as câmeras estão localizadas, ó. Eu tenho aqui um quadrado que está com os cantos arredondados, né? O celular em si, ele é muito parecido com uma forma geométrica também. Ele é muito parecido com um paralelepípedo, né? Ele é muito, digamos assim, ó, se ele tivesse um lado quadradinho, né, ele tem uma certa espessura, mesmo que alguns são bem fininhos, né? Tem várias formas geométricas aí também. E aqui eu coloquei para vocês um cubo, que pode ser o cubo mágico, que talvez você tenha na sua casa. Às vezes é um puff, né, que você senta lá na sala. Enfim, nós temos várias formas geométricas. Eu queria até que você depois desse uma olhadinha aí na sua casa e veja quais as outras formas geométricas que você tem aí. Se quiser, depois comenta aqui pra gente, tá bom? Outra coisa, de onde que vem essas formas geométricas? Ó, a utilização de formas geométricas é muito antiga, tá? Vem de muito tempo atrás. Nós tínhamos lá, ó, as pinturas rupestres, que são esses desenhos que eu coloquei aqui para vocês. Essas pinturas aqui, elas representavam, por exemplo, a caça, né? Olha aqui as pessoas, né, com arco e flecha, caçando, né? Algumas representavam lá o número de pessoas ou o número de caças que cada pessoa conseguiu, né? Talvez tenha desenhado aqui uma família, né? Tem vários significados. E essas formas geométricas, essas pinturas rupestres que utilizam aqui as formas geométricas, elas foram se aprimorando, tá? Elas foram se aprimorando. E com o passar do tempo, nós temos um exemplo aqui que nós já estudamos lá em algumas aulas anteriores, que é o sistema de numeração egípcio. Ó, percebam uma coisa, nós temos alguns desenhos aqui, ó, que possui lá, né? Temos círculos, né? Nós temos aqui, ó, talvez um retângulo, né?
Utilizando aí formas geométricas, um semicírculo, né? Metade de um círculo, enfim, ainda utilizando formas geométricas, mas veja bem, aqui no sistema de numeração egípcio, eles representavam algumas coisas, né? Essas formas geométricas, elas representavam números, né? E se você pesquisar um pouquinho mais aí a respeito do sistema de numeração egípcio, você vai ver que isso aqui representa um número, esse aqui representa outro número, né? Cada desenho tinha a representação de um número, ó, flor de lótus, né? Nós temos a corda também que representa um número, né? Quando era só esse risquinho aqui representa também um outro número, né? Mas isso aí é assunto para a gente conversar um outro dia, tudo bem? Aí foi se evoluindo, não foi? Ó, foram se aprimorando e aqui apareceram, e hoje em dia, né, que nós temos muito, os programas de computador. Olha só que legal. Por meio dos programas de computador, ou melhor, antes dos programas de computador, já era possível, ó, utilizando formas geométricas, né, fazer planta rasa de uma casa, né, é, se programar, né, fazer um projeto de uma construção toda, né, por meio de representação de desenhos, né, e com o passar dos anos, ó, foi aparecendo isso aqui, os programas de computador. Olha que legal, a partir de um programa de computador, hoje em dia, dá para você fazer um projeto arquitetônico, né, fazer a arquitetura de toda uma casa e conseguir visualizar isso antes de estar pronto, né? Você consegue visualizar isso em 3D, né? Como se fosse num jogo, né? Como se fosse um filme a respeito da sua casa, né? Hoje alguns arquitetos já conseguem fazer isso sem ter levantado nenhuma parede, utilizando apenas os programas de computador, né? Já dá para fazer isso tanto na arquitetura quanto na engenharia também. Hoje em dia os computadores, eles conseguem calcular o tamanho das colunas, né? Qual a profundidade dos alicerces que serão necessários para segurar uma construção como essas que eu coloquei aqui para você, tá? E olha que legal, alguns programas são tão avançados que muitas vezes a gente nem sabe quais dessas imagens aqui que são reais ou quais dessas imagens aqui que foram geradas por um computador. Você acredita que talvez uma casa dessa aqui talvez nem tenha sido construída e seja só uma imagem de computador? Isso pode acontecer, sabia? Existem alguns projetos arquitetônicos que são muito realistas, tá? E a geometria, como eu falei aqui para vocês, ó, veio desde antes da pintura rupestre, né? Conversei com vocês a respeito da pintura rupestre, conversei com vocês a respeito da evolução e hoje nós usamos aqui os computadores. E a geometria, a palavra geometria, ó, ela pode ser dividida em duas, tá? Geo, que é a mesma coisa que terra, e metria, que é medida. Então nós podemos falar que a geometria é a medida da terra. Professor, mas como assim? Medida da terra. Pessoal, acontece que a geometria acompanha a humanidade há muito tempo e vai continuar acompanhando. A geometria, ela é uma área de estudo que foi criada para o estudo das formas, né? Então lá os quadrados, os retângulos, os triângulos, os círculos, as esferas, os paralelepípedos, os cilindros, todos estão presentes e estudados aqui dentro da geometria. E olha que legal, através da geometria nós podemos estudar também coisas que nem estão ao nosso toque, né? Coisas que nós nem podemos tocar, como por exemplo as estrelas, né? A geometria é muito utilizada na astronomia, né? Coisas que estão aí há anos-luz de nós são estudados por meio da geometria. Tudo bem? Então, ó, o que nós falamos hoje? Nós falamos a respeito da variedade de formas que nós temos ao nosso redor, nós conversamos a respeito da geometria como algo que foi evoluindo e nós temos aqui já a arquitetura, engenharia, temos a astronomia, né, dentre outros exemplos aí que utilizam da geometria e essa geometria acompanhou toda a humanidade, né? Ela é a medida da Terra. E eu quero fazer um exercício com vocês, tá? Muito simples, só para a gente conseguir identificar algumas coisas. Exercício. Observando com atenção ao seu redor, encontre pelo menos dois objetos
que tenham a forma de uma figura conhecida por você e registre, tá? Eu vou dar uma olhadinha rápida aqui ao meu redor. Ó, eu tenho aqui uma caneta, que é o que eu estou utilizando para escrever agora. Então eu tenho aqui caneta. Tá, mas qual que é a forma geométrica da caneta? É uma caneta, deixa eu ver como está anunciado, observando com atenção ao redor, enquanto pelo menos dois objetos que têm a forma de uma figura geométrica. Então, a caneta, que é igual a um cilindro, tá? Vou colocar aqui, mas se você quiser só citar a caneta, já é o suficiente, tá? Caneta ou lápis, que tem a forma de um cilindro. Uma outra coisa que eu tenho aqui ao meu redor... Bom, eu tenho também uma folha de papel. Eu tenho papel. E o papel, mesmo que ele não seja completamente plano, ou seja, mesmo que ele tenha ali uma espessura mínima, né? Ele é muito parecido com o retângulo. Tá bom? Então aqui, o primeiro objeto que eu encontrei foi a caneta, e o segundo objeto que eu encontrei foi o papel, tá bom? Veja aí ao seu redor também, observe aí onde você está e tente encontrar outros objetos que possuem a forma de uma figura geométrica. Tudo bem? Vamos lá, agora eu tenho um desafio para vocês, ó. Considerando as linhas que representam a figura, qual a quantidade total de triângulos que podem ser formados? Olha aqui, tá vendo essa figura toda aqui? Deixa eu dar uma dica para vocês já, ó. Dentro dessa figura aqui, deixa eu pintar aqui alguns triângulos. Ó, a gente já sabe que tem esse triângulo grandão aqui fora, não tem? Então, já conta um lá, faz um risquinho aí do lado. Um triângulo. Aí, olha só, esse aqui é um triângulo, né? Então marca mais um aí do ladinho, tá bom? Um outro triângulo, quer ver? Ó, aparece aqui. Se eu pegar esses dois riscos aqui, ó, já não forma mais um triângulo? Mais um, né? Pinta bonitinho aí se precisar. Ou só conta também. Já é um outro triângulo, não é? Então marca mais um aqui, ó. E se eu pegar os três? Ih, já é outro triângulo. E se eu pegar esse aqui, ó, grandão? Já é outro. Ó, esse aqui de dentro. Ih, já é outro. Então, ó, nós temos vários triângulos aí, tá bom? E o desafio é, considerando as linhas que representam a figura, qual a quantidade total de triângulos que podem ser formados? E aí eu vou pedir para você, ó, deixar isso aqui nos comentários, tá bom? Responda nos comentários, tá bom? Não vale colar, hein? Não vale olhar lá a resposta das outras pessoas antes de ter feito o seu. Faça o seu e coloca lá o resultado. Vai que os outros erraram, né? Não vai errar também, só porque as outras pessoas estão errando. Tomara que todo mundo acerte, tá bom? E seria isso. É exatamente isso que eu queria conversar com vocês. Nos vemos aí no próximo vídeo, tá bom? Bons estudos para vocês aí e até logo.